Para crescer, você precisa delegar. Para crescer, você vai precisar ter pessoas trabalhando com você. E o delegar é importante. Quando você chega no delegar, você tem mais trabalho do que quando você fazia sozinho. Por quê? Porque você fazia sozinho e já estava lá. Agora não, você tem que colocar mais uma atividade que é ensinar a pessoa a fazer. E nesse momento, muitas pessoas entram em choque. Barreto, eu não tenho tempo para ensinar. Pô, beleza. Mas se você não tem tempo para ensinar, como é que você vai passar as coisas para uma pessoa? Só tem uma forma, se você ensinar ela. Então, nesse momento, você precisa ficar um pouco sobrecarregado para ensinar para a pessoa, para a hora que a pessoa aprender, ela tirar algumas coisas de você e você dá uma aliviada. Não tem como. Ótimo dia, gestores! Meu nome é Barreto e você está ouvindo mais um episódio do Gestão Pragmática Podcast. O podcast focado em micro e pequenas empresas familiares, te passando estratégias para ter o total controle de sua empresa, maximizar sua lucratividade e proporcionar uma ótima qualidade de vida na sua jornada empreendedora. Vem comigo! Ótimo dia, gestores pragmáticos! Eu me chamo Rafael Barreto e ensino empresários a ter total controle da sua empresa familiar, maximizar sua lucratividade e ter uma ótima qualidade de vida. Nós estamos no Gestão Pragmática Podcast, o GPP número 74. E o tema de hoje é a linha tênue entre delegar e delargar as atividades da sua empresa familiar. Cara, essa palavra delegar, ela virou uma palavra da moda, né? Bastante gente fala em delegar. E junto com esse delegar, logo depois, nasceu esse terminho, né? Você delega ou delarga? Com a alusão aí que você simplesmente joga as tarefas na mão do colaborador e vaza, né? Por quê? Porque o termo delegar, ele na minha opinião, ele é filho ou neto do que a gente chamava de empowerment. Quem é mais velho que nem eu, 43 anos, vai lembrar da década de 90, o que a gente chamou de empowerment. Empowerment era dar poder a seus colaboradores. Então, o empowerment nasceu assim, cara, eu dou poder para meus colaboradores, então eu os empodero, o empowerment nasceu daí. E foi muito usado na década de 90, eu acho que ele é o pai ou o avô do delegar. E para você empoderar seus colaboradores, você tinha que dar responsabilidades, tarefas para eles, era mais ou menos por aí. O que acontece é que muita gente ensina o que, mas não mostra o como. E aí a gente tem alguns problemas. Então aí é a hora que a gente começa a ter umas dificuldades para explicar e para ter resultado, na verdade. Então quando vem o delegar, muita gente fala, você tem que delegar tarefas, você tem que delegar tarefas. E você entende isso, fala, cara, eu tenho que delegar. E você delega, mas você não sabe como delegar, você só entrega a tarefa para a pessoa. E aí você tem resultados ruins. Primeiro de tudo, que na maioria das vezes, o resultado seria melhor se você tivesse feito, isso é óbvio, tá? Por isso que muita gente é centralizadora, por isso que tem muita gente que tem dificuldade de soltar isso. A gente vai entrar lá, quando a tua empresa for muito madura, é bem provável que os teus colaboradores façam melhor as tarefas do que você. Mas até lá, meu amigo, você é o fundador, você criou a metodologia, você sabe como fazer, você provavelmente vai fazer melhor. Ou então, acha que faz melhor, que também é um problema, tá? Então, cara, para você delegar, você tem que saber o que você está fazendo. E essa parte que eu falei de, ensinam muito o que, mas não como, é a mesma coisa com o empreendedorismo. Você tem que empreender, você tem que empreender, você tem que empreender. Chegaram, inclusive, a ter, na minha opinião, tá? Chegaram até, inclusive, até a irresponsabilidade de falar, queime sua ponte, peça demissão do seu emprego e vai empreender. Aí o cara vai lá, pede demissão do emprego, vai empreender, mas ele não sabe empreender, ele não sabe fazer gestão. Então ele está com dois problemas, que ele não tem mais um emprego, ele está com uma empresa aí que ele não sabe gerir, não sabe empreender. Então, legal você entender o que fazer. Mas antes mesmo de começar a fazer o que tem que ser feito, por que não aprender o como fazer? E o como, galera? Você aprende estudando, você aprende na ciência, você aprende na literatura, você aprende na teoria, você aprende e pratica, aprende e pratica. Se você só estudar, como o Flávio Augusto Silva fala, você vai alimentar a tua cabeça, mas não vai praticar, então você vai ter uma cabeça gorda, um cérebro gordo. Ok, isso não é legal. Também você praticar sem o conhecimento,
você está, de repente, fazendo bobagem. Vamos pegar aqui alguns exemplos, né, de pessoal que filma uma pessoa na academia fazendo exercício todo errado, já viu? Que vira até meme. O cara tá lá no aparelho da academia fazendo tudo torto. Por quê? Porque ele não aprendeu a usar aquele aparelho. Se você não aprende como fazer as coisas, o resultado pode, muitas das vezes é isso que acontece, é pior do que se você não tivesse feito nada. Então você vai lá pensando, cara, quero ter um resultado positivo, mas eu não estudei como, eu vou lá e faço. Muitas das vezes o resultado fica pior do que se você simplesmente não tivesse feito absolutamente nada. Então é importante sim você estudar, é importante sim você ter teoria, literatura, ciência. Agora o que acontece? Tem gente que acredita que não gosta de estudar, mas isso é uma inverdade. Todo mundo gosta de estudar, mas você ainda não achou qual o canal de comunicação o qual você gosta de estudar. Então, essa é a grande sacada para você que hoje não está conseguindo estudar. E eu descobri isso há pouco tempo atrás, quando eu dei um livro para uma grande amiga, e ela falou, Barreto, porra, não gosto de ler, velho. E eu, lá daquele jeito, eu falei, não, você tem que ler, você tem que ler. Você tem que ler 12 livros por ano, você tem que ler um livro por mês, tem que ler. E meu irmão, e batendo, e ela se defendendo, e não, você tem que ler, potencial enorme, vamos lá. Até o momento que eu descobri que ela não usava o canal de comunicação visual para ler. Então, dentro do canal de comunicação existe o que a gente chama de VATOP, tá certo? Visual, auditivo, tato, olfato e paladar. É isso? É isso aí. Visão, audição, tato, olfato e paladar. Então vocês lembram, vocês aprenderam isso em ciências, lá na 4ª, 5ª, 6ª série. Então tem gente que é boa no visual. Eu sou um cara que gosto muito de ler. Eu também hoje gosto bastante de podcast. Eu já estou conseguindo trabalhar bastante essa parte. O sinestésico de escrever, eu já não gosto tanto de escrever. Então tem pessoas que leem um bom livro porque elas são fortes no visual. Tem gente que prefere ouvir o livro e por isso que nós temos audiobooks fazendo um trabalho imenso. Tem gente que assimila muito bem um livro ouvindo. Eu já sou o cara que assimila melhor um livro lendo. Tem gente que além de ler ou ouvir precisa escrever. Dentro da ciência existe uma teoria chamada andragogia. Se a pedagogia é como a gente ensina nossas crianças, a andragogia é como a gente ensina nossos adultos, que é através de experiências. Isso ataca muito forte os sinestésicos. Então você precisa encontrar o teu canal de comunicação para estudar mais. Então é importante isso. Bacana? Deixa eu ver o que a doutora colocou aqui. Se não ensina a forma como você quer para o colaborador, não tem nem como você cobrar que ele faça direito. Doutora, perfeito. Em algum momento eu vou comentar aqui, né? Eu vou falar sobre obviedade. As pessoas falam, mas era meio óbvio o que eu queria. Óbvio para quem? Para você que fundou a empresa? Para você que cara, tá advogando há 15 anos, há 10 anos? Será que é óbvio para a pessoa que você contratou faz 15 dias? Que se formou, que tirou a AB faz 6 meses? Então, essa palavra, quando essa palavra vem na sua frente, é óbvio. Cara, é um marco muito forte essa palavra. Toda vez que essa palavra aparece, pô, mas isso parece óbvio. Ao invés de essa palavra me proteger, e falar, opa, caramba, é óbvio, vai lá e resolve, eu começo a me preocupar mais. Eu falo, cara, será que é óbvio? Será que eu realmente deixei tudo tão explicado para a pessoa conseguir fazer? Porque pode ser óbvio para mim, não óbvio para uma outra pessoa. Eu tô lembrando de um dos dias que eu mais fiquei nervoso na vida, que foi no parto dos meus filhos, é óbvio, né? Gêmeos. E beleza, eu lá, tenso, dentro do hospital, e daqui a pouco aparece o médico para fazer o parto dos meus filhos, para da minha esposa. E, cara, ele chegou como se ele estivesse no cinema. Bom dia, tudo bem pra vocês? Tudo tranquilo? Eu olhei e falei, tudo tranquilo, maluco? Você tá doido? Tudo tranquilo? Eu tô aqui
eu vou entrar 2 minutos para tirar uma foto com os moleques todo cheio de remela e tô nervoso desse jeito, e tu que vai fazer o parto, tu tá assim, cara, pra ele aquilo é o dia a dia dele, pra ele é tranquilaço aquilo. Eu tenho certeza que existem várias coisas óbvias naquele momento. Pra mim, eu tava precisando disso pra desmaiar. Então, é importante a gente entender que se a gente não faz o como, a gente não pode cobrar o que a gente vai receber. Isso é verdade. Bom, existem 3 áreas de gestão na literatura, tá? São operacional, tático e estratégico. Operacional, tático e estratégico. Essas são as 3 áreas que existem aí na gestão, na administração como um todo. Se a gente está falando aqui hoje de microempresa familiar, provavelmente essas empresas começaram no operacional. Então o cara ele tem eu vou usar inclusive o que acontecia há pouquíssimo tempo atrás, às vezes até acontece ainda com a Geo Fitness, um grande casal amigo nosso, aluno da MGP. O Thiago é o cara que corta os tecidos para fazer os biquínis. O Thiago é marido da Jo. A Jo, ela é a fundadora, ela é a dona das lojas, ela é a gestora e ela é a blogueira, ela é a marca, na verdade, né? E o Thiago tá lá atrás no operacional, cortando os tecidos. Várias vezes o Thiago foi entregar produtos, então ele tá no operacional. É assim, na maioria das vezes, que começa uma empresa, não tem problema. Só que se você quer crescer, você tem que pular de fase. Em algum momento você tem que ir pro tático. E o tático, nesse caso, eu vou usar o Thiago como exemplo, tá? Deixa a Ju no cantinho dela por enquanto. O tático, o Thiago hoje corta o tecido e ele leva um produto ou outro aí sob encomenda para algum cliente. Aí as coisas crescem, o Thiago já não corta mais o tecido. O Thiago tem um cortador de tecido e ele delega o corte do tecido para esse cara. O Thiago já não vai mais entregar mercadoria. Ele tem lá os seus motoboys, os seus motoristas, e ele delega a logística. Ele, de repente, é o cara que planeja a logística, na verdade. Ele planeja e delega as entregas para o motoboy. Fala assim, ó, tá aqui o itinerário, pode ir lá e faz isso aqui. Você está no tático. O tático é o líder, é o comandante daquela tropa, digamos assim. E aí a empresa vai crescer ainda mais. Com certeza, a partir do momento que uma pessoa com mais experiência, ela deixa de ficar na mão na massa e começa a ter mais braço, adivinha o que acontece? Ela começa a multiplicar a sua produção. Isso é legal. Você tem que passar de fase. Você tem que chegar no topo, que é difícil, mas é o que você tem que fazer. É chegar no estratégico. Quando você chega no estratégico, você fala, opa, agora eu aqui na estratégia, eu quero que a empresa cresça tanto, eu vou fazer dessa forma, então para ela crescer tanto, eu vou seguir esse caminho. Você monta a metodologia, você monta os processos e passa para o teu tático. Ó, 2023 vai ser assim. Aí a pessoa do tático pega e executa. Ela na verdade, ela não executa, né? Ela orienta e o operacional executa. Então o operacional executa, o tático orienta e a estratégia pensa. Então, em que caminho você está? Você está no operacional? Não tem problema, acontece com muitas empresas, mas você precisa colocar uma meta, lembra que a gente já falou muito de meta, para você passar para o tático. Quando você estiver no tático, parabéns, você passou de fase. Quando você sair do tático, você vai para a estratégia. Então, esse é o caminho. Só que a vida é cíclica, em algum momento você vai ter que sair da estratégia e voltar para a operação, não tem problema. O importante é você passar mais tempo no caminho que te compete. Se agora é no tático, é no tático. Se é no estratégico, é no estratégico. O que acontece muito é que tem empresas aí com 40 colaboradores, você vai ver onde está o fundador da empresa, o proprietário da empresa, e ele está lá no balcão. Se ele ficar no balcão um dia, outro, beleza. Agora, se ele está mais no balcão, quem está pensando em estratégia? Então, é importante a gente entender um pouquinho nisso daí. Então, quando você chega no estratégia, você vai traçar as estratégias para que a empresa produza bem e cresça, principalmente. Lembrando que a sua empresa é uma pessoa, lembra disso? A sua empresa é uma pessoa jurídica, mas uma pessoa. Vamos fazer então o comparativo com uma pessoa física, você no caso. Imagina que você está na adolescência, com seus 13 anos, e você para de crescer. Você está com 10 anos, 11 anos, você está com 1,20 m, você para de crescer.
O médico olha, você não cresceu. Ele olha de novo, outro mês você não cresceu. Ele olha, você não cresceu, você não engordou, você não aumentou de altura. Ele não vai falar que você está com alguma coisa, ele não vai te passar alguma vitamina. Vamos usar meus filhos, Theo e Gael, bebezinhos, né? Todo mês pesando e medindo, pesando e medindo, pesando e medindo. Já aconteceu várias vezes com o Gael, magrinho, come que nem um maluco, mas não sei por que magrinho. Fala, tem que dar uma vitamina para esse menino aí, ele tá muito magrinho. Olha, existe aquela curva, quem é pai já viu, né? Aquela curva de crescimento, fala, o Gael tá aqui embaixo. O Gael tá aqui embaixo, ele tem que vir para essa curva. Se ele não tá na curva de crescimento, temos um problema. Ele tem que evoluir, ele tem que crescer, ele tem que tomar uma vitamina, ele tem que crescer. Se ele não crescer, tem algum problema. Sua empresa, a mesma coisa. Se a sua empresa não cresce, ela perece. Se você, então, como pessoa física, não cresce, e vamos falar até na vida adulta, é normal você envelhecer. Poxa, seria muito bom se eu não envelhecesse. Ah, é? Seria bom por um tempo, né? Depois de um tempo não seria bom, não, né? As pessoas do seu lado morrendo, etc e tal. Então, se a ordem natural das coisas não acontece, você tem um problema sim. Veja o filme, né? O caso de Benjamin Button, onde era o contrário. Ele ia rejuvenescendo com o tempo e ele passou por vários desafios na vida dele por causa disso. Então, é importante você entender que existe uma lei natural das coisas e uma delas é o crescimento, tanto para a pessoa física como para a pessoa jurídica. Você sabendo disso, você tem que fazer a sua empresa crescer, porque senão ela vai perecer, ela vai ter doenças. Às vezes a doença é financeira, às vezes a doença é de motivação ou dos seus colaboradores ou tua. Você chega num momento, no efeito platô da tua empresa, você fala, puta, quando você chega no efeito platô, numa espécie de maturidade, que não é uma palavra bacana para uma empresa, pensando em ciclo de vida, né? O ciclo de vida do produto, quando chega em maturidade é bacana pra caramba. Quando você chega em maturidade de uma empresa, o próximo passo da curva é o declínio. Então é muito perigoso isso. Quando você chega nesse momento, por um tempo é confortável, você fala, cara, olha onde a gente chegou, estamos pagando todas as contas, está sobrando esse dinheiro aqui, tá bem bacana, mas pode ficar chato, você pode ficar descontente, você pode ficar desmotivado. Então olha só, a gente já falou de doença financeira, porque a tua empresa para de crescer, de repente os concorrentes aí começam a crescer, sua empresa pode ficar ultrapassada, você pode ficar desmotivado, seus colaboradores podem ficar desmotivados. Então é importante você realmente parar e falar, cara, não, minha empresa precisa crescer. Quem pensa no crescimento da empresa é a estratégia. A estratégia pensa em como a empresa crescer. O tático faz a empresa seguir a orientação da estratégica. E o operacional executa. Então, em algum momento, mesmo que a tua empresa seja pequenininha, a Luciana está aí, né? A Luciana ali com as suas terapias, 70%, 80% do tempo dela ela está no operacional, beleza. Ela não tem hoje pessoas para delegar? Tem a contabilidade, tem a moça da rede social, então ali nesse momento ela vai trabalhar o tático. Em algum momento ela tem que sentar e pensar na estratégia. Cara, o que eu vou fazer para 2023? Quanto é que eu vou cobrar? Eu vou aumentar o valor ou não? Será que está na hora de eu mudar de espaço ou não? Então tudo isso é importante se trabalhar relacionado ao crescimento. Então toma cuidado com isso. E para crescer você precisa delegar. Para crescer você vai precisar ter pessoas trabalhando com você. E o delegar é importante. Quando você chega no delegar, você tem mais trabalho do que quando você fazia sozinho. Fala, meu parceiro, Marcelo Fabiano Fotografia, esse é o cara. Por quê? Porque você fazia sozinho e já estava lá. Agora não, você tem que colocar mais uma atividade que é ensinar a pessoa a fazer. E nesse momento, muitas pessoas entram em choque. Barreto, eu não tenho tempo para ensinar. Pô, beleza. Mas se você não tem tempo para ensinar, como é que você vai passar as coisas para uma pessoa? Só tem uma forma, se você ensinar ela. Então nesse momento você precisa ficar um pouco sobrecarregado
para ensinar para a pessoa, para a hora que a pessoa aprender, ela tirar algumas coisas de você e você dá uma aliviada, não tem como. E na maioria das vezes a tua vida é assim. Cara, tô com um pouco de dinheiro, eu falo, cara, vai ali, ó, compra esses produtos e vende ali. Pô, mas para eu comprar os produtos precisa ter dinheiro. Cara, tu vai ter que se endividar um pouco. Cara, eu tô precisando de uma nova profissão, o dinheiro que eu recebo não tá dando. Vai ali e faz um curso de fotografia com o Marcelo Fabiano de fotografia e à noite vai tirar umas fotos. Então, mas eu não tenho hoje, eu já falei que meu custo tá meio apertado, eu não tenho como pagar o curso. Pô, então, você vai ter que sacrificar um pouco, pagar o curso para gerar uma nova renda. Então, nesse momento você entra realmente num processo de menos produção. E aí que estão os grandes erros, que você quer delargar. É nesse momento que você quer delargar. Você simplesmente fala, puta, o cara foi contratado, pega e faz. Não, você ensinou a pessoa como você quer que ela faça. Ah, mas eu não tenho tempo. Você está delargando. Você tem que passar as informações. Nesse momento, sim, você vai ter que sacrificar um dos seus recursos mais valiosos. Quais são os 3 que a gente usa aqui na MGP? Energia, tempo e dinheiro. Nesse momento, você vai ter que sacrificar um pouco o seu recurso de tempo para poder passar algumas coisas e escoar. Quando você fala, eu não tenho tempo para passar para ninguém, você entra num círculo vicioso. Se você não tem tempo agora, quando é que você vai ter? Muito pelo contrário, você contratou a pessoa realmente para ela fazer algumas coisas para você ter tempo. Faz muito tempo que eu não ouço isso, mas quando eu trabalhava no Sebrae eu via muito assim, pô, Barreto, deixa o movimento cair um pouco, que assim que o movimento cair, eu acho que dá para fazer isso. Cara, olha o que você acabou de jogar pro universo, sei lá para quem, deixa o movimento cair um pouco. Cair é o cacete, velho. Vamos arrebentar de trabalhar, vamos fazer o possível para não cair. Ah, não sei que a tua empresa seja sazonal. Aí tudo bem, pode acontecer num caso ou outro. Mas você precisa delegar para poder crescer. E essa palavra ficou meio modinha, né? Quem hoje faz isso bem, que eu conheço dos alunos da MGP? Por exemplo, a Rede Wizard. A Rede Wizard, e faz pouco tempo que a gente resolveu isso, tá? Teve algum momento que os franqueados todos estavam no tático e começamos inclusive a causar problemas. Por quê? Porque eram 4 sócios, um falando de uma coisa, outro falando de outra coisa, até o momento que a gente decidiu que hoje o tático, a nossa capitã é a Marina Vilarinho. Ela é a CEO da empresa, ela é o tático. Ela é o Capitão Nascimento da parada. Ela é uma das franqueadas, mas ela é a Capitã Nascimento da parada. Ela é a tática. Só que em algum momento ela sobe para a estratégia e ela tem uma cadeira na estratégia também. Então dia 7 agora, dia 7 de dezembro, a gente tem uma reunião para falar de estratégia Wizard 2023. Ela tá lá com a cadeirinha dela. A gente traça as estratégias, ela pega as estratégias e joga para o operacional. Dentro do operacional, ela é o tático, ela é o CEO. Mas existem várias pessoas que estão no tático junto com ela. Nossa diretora pedagógica, nossa diretora geral. Então tem um monte de gente ali que ainda está no tático até chegar no operacional. Outro pessoal que faz bem, Baratão das Tintas. Imagina só o fundador e seu filho hoje estarem no operacional ou até mesmo no tático de mais de 23 lojas. É aquilo que eu falo. Toda vez que eu falo de Baratão, eu falo 23 lojas, aí alguém manda, não, tá com 24. Eu falo 24, tá com 25. Então eu falo mais de e pronto. Ele não tem como ficar no tático mais de 23 lojas. Eles não conseguem fazer isso. O operacional não vou nem falar, né, cara? Não é Deus para estar onipresente em todas elas. Mas nem o tático dá mais, ele tem que ficar no estratégico. Então, é assim que funciona. Colégio ABC. O Colégio ABC, se a Laide quisesse, ela conseguiria ficar no tático, mas ela, graças a Deus, ela teve uma ideia fantástica que foi cuidar da sua qualidade de vida. E ela é a parte estratégica do negócio. Hoje, a parte tática é encabeçada principalmente por sua irmã Veridiana. Então, é assim que funciona. Mas aí começam a ter os problemas relacionados à delegação e não delegação. Uma delas é, eu delego o óbvio e ele não faz. O óbvio para quê? É aquilo que eu estava falando para a doutora Vanilda. Óbvio para quem? Primeiro de tudo, é óbvio mesmo. Galera,
Para mim o financeiro é óbvio. Para mim o fluxo de caixa eu faço em questão de minutos. Para muitos de vocês o financeiro é um bicho de 7 cabeças. Vamos usar uma grande amiga nossa, a Madalena Brigadeiros. Cara, eu não tenho capacidade técnica para enrolar o brigadeiro da Madalena Brigadeiros. Você tá entendendo? Por quê? Porque eu vou enrolar o brigadeiro e ele tem que ter o peso certinho. E, lógico, tem que ser uma bolinha certinha. Eu vou errar ou na bolinha ou na gramatura do brigadeiro. Então, cara, é óbvio pra mim? Não é óbvio. Alguém tem que sentar comigo e falar, Barreto, é assim que a gente enrola brigadeiro. Eu não sei quantos gramas, por exemplo, tem a brigadeira da Madalena. Se hoje me ligassem e falassem assim, Barreto, vai lá e faz 100 brigadeiras, tá, eu ia fazer. De que jeito? Não sei. Então, Barreto, tá aqui, ó, vamos lá, vamos fazer os 10 primeiros juntos. Depois eu ia arrepiar nos brigadeiros. Tudo bem que eu ia fazer 3, comer 2, fazer 4, comer 1, mas ia rolar. Mas eu não sei nem a gramatura. Eu não sei quantos gramas tem cada brigadeiro daquele. Alguém tem que me passar isso. É óbvio que tem tantas gramas, óbvio pra você, que já enrolou mais de 1 milhão de brigadeiros. Eu nunca enrolei nenhum. Preguiçoso colocar. Sabe o brigadeiro? Quando tá derretido, eu jogava o grano lá na panela e comia de colher. Então, pra mim não é óbvio. Outra coisa, ninguém faz melhor que eu, é algo que muita gente fala. E ainda bem que ninguém faz melhor que você, porque a hora que estiver fazendo, ele vai virar teu concorrente. Mas isso é uma coisa de uma empresa a qual ela ainda não está madura o suficiente. Por que eu digo isso? Porque quanto mais a sua empresa cresce, vão aparecer pessoas que naquelas atividades elas fazem melhor que você sim. Elas fazem melhor que você. E isso fica fantástico. Por exemplo, você já pensou em ter uma aula de inglês com uma pessoa que você fala? Meu Deus do céu, ia ser horrível. E tem meninos de 18 anos que mandam um benzaço na Wizard na aula de idiomas. Eu quero que meus filhos estudem com eles. Cara, esse cara dá uma aula muito melhor que a minha. É óbvio. Então, quanto mais maduro você vai ficando, você começa a perceber que existem pessoas mais qualificadas para fazer algumas atividades que você sim. É isso que vai acontecer. Agora, entenda que existe uma lei chamada Lei do 80%. O que é a Lei do 80%? Quando você está começando a fazer e você delega algumas tarefas, é muito difícil uma pessoa fazer exatamente da forma como você quer. Acontece, mas é difícil. E o que é importante é você saber que ele tem que entregar com mais de 80% da tua qualidade. 100% é difícil, mas com 80% está ótimo. Você vai multiplicando isso. Se ele entregar abaixo de 80%, você vai lá, revisa, orienta, audita, porque a qualidade caiu muito. Mas entre 80% e 100%, você perde um pouco o processo. Eu lembro da Denise Salgados, quando o principal fornecedor dela comprou uma máquina de fazer coxinha, a gente sabia que a gente ia perder qualidade da coxinha. Por que a gente ia perder qualidade da coxinha? Porque eu aprendi com eles, tá? Bolear uma coxinha na mão, como é que boleia uma coxinha na mão? Com uma colher, você vai fazendo ali a curva, coloca o recheio e vai fechando. Ela traz muito mais qualidade, é um salgado artesanal, ela tem muito mais qualidade. E com uma máquina não, máquina é produção, né? E a gente foi conversar com o fornecedor falou, a gente sabe que vai perder qualidade, mas a gente não consegue mais atender esse Brasilzão todo fazendo coxinha na mão. Então eles tiveram a estratégia de saber que iam perder um pouco a qualidade, fizeram o possível para diminuir a distância dessa qualidade artesanal para industrial para produzir para o Brasil todo. Então estava ali, qualidade artesanal é escala, eles foram para a escala. Quer ver alguém parecido? Marquespan, pão congelado. Eles estudaram, trabalharam anos e anos para chegar num pão congelado muito parecido com um pão fresco feito na sua padaria. E as padarias às quais eu atendo, Betel, Tupi, Viva La Fruta, Jadeli Silva Liberato, tem um monte delas aí. Hoje eles tomaram a estratégia de comprar o pão congelado e assar, porque a qualidade é muito próxima. Hoje é quase não notória, digamos assim, de um pão fresco, um pão congelado desse fornecedor.
e tá tudo bem. Então você vai ter que tomar alguma estratégia no momento. Ninguém faz melhor que você? Puta, se entrega com 80% da qualidade, beleza, vai lá, não tem problema nenhum, faz isso. Então, se você percebe que a pessoa está indo, ela vai melhorando com o tempo, deixa ela produzir do jeito dela, vai ter um dia que ela vai ficar melhor com você. E cuidado, viu? Porque às vezes acontece até um ciúminho. Eu sou um cara que tive ciúme muito tempo da consultoria. Eu hoje tenho uma regra. Hoje, eu tenho 3 consultores comigo, né? Miqueias, Paulo e Michel. E eles faziam as consultorias. Antigamente, eu fazia questão de sempre aparecer nos clientes. Eu achava importante eu estar lá. Mas em algum momento eu percebi que eu estava atrapalhando. Cara, a consultoria é deles. Então hoje a gente faz o sentido inverso. Eles me chamam, eles me orientam. Barreto, quero você na consultoria tal comigo. Eu vou. Antigamente eu aparecia, eu entrava, aí cara, é normal, né, velho? Fui eu que montei a metodologia. Então eu roubava a reunião, e aí eu falava um monte, às vezes eu falava coisa que não tinha, eu não estava alinhado com o meu consultor. E aí daqui a pouco, por eu falar muito na reunião, o cliente queria me acionar, só que quem fazia a consultoria era o outro. Eu fiz uma bagunça. Então hoje não. Hoje eu delego a ponto de falar, cara, você precisa da minha ajuda, da minha orientação, você me aciona e eu vou com você. Eu estou proibido de ir no cliente sem ser acionado pelo meu próprio colaborador, pelo meu próprio funcionário. Então você vê isso. E a pior objeção que eu vejo é eu não tenho pressa para delegar. Então ou você delarga, você joga de qualquer jeito, ou então você nunca vai perder isso, cara. Enquanto você não arrumar um tempo para ensinar as pessoas, na verdade não é falta de tempo, galera. Sabe o que é? É falta de paciência. Você não tem paciência para ensinar as pessoas e você culpa o tempo. Por quê? Porque ter paciência vai te custar tempo. As pessoas não aprendem uma vez. Às vezes você tem que falar 2, 3 vezes. É comum. Então, você precisa achar esse tempo para no futuro ter ainda mais tempo, legal? E aí você faz errado, ou você centraliza, tudo é teu, ou então você joga tudo no colo dos outros. São os dois extremos, os problemas sempre estão nos dois extremos, ou você centraliza tudo, ou você joga no colo de todo mundo. Ou você é centralizador, ou você passa a bola. A responsabilidade sempre vai ser tua, tá? A empresa é tua, a responsabilidade é sempre tua. Então, aprenda a delegar. Você precisa estudar, você precisa montar processo, você precisa criar cultura, você precisa criar seus líderes. Olha quantas etapas daquela nossa promessa de total controle da sua empresa familiar precisa existir. Olha quanta coisa a gente olha. Então existem vários pontos para a gente pensar. E qual a forma certa de se fazer? Vamos passar a forma certa para vocês em 9 passos. 9 passos a partir de agora, para você entender como delegar e não delargar, beleza? Primeiro passo, encare a delegação de atividades como uma oportunidade de desenvolver as pessoas de sua equipe. Eu acho essa fantástica, galera. Lembra que ensinar uma pessoa a fazer uma nova atividade, além do resultado que você vai ter da atividade, você está desenvolvendo as pessoas. É importante você fazer isso. O meu financeiro, ele é engenheiro civil. E eu perguntei para ele, topa aprender uma nova profissão? Topo. E ele falou que agora a profissão dele é financeira. Meu sobrinho, meu parceiro, mas ele aprendeu uma nova atividade, faz com muita qualidade. Por muito tempo eu fazia melhor que ele. Hoje eu não faço melhor que ele. Hoje eu acredito que ele faz melhor do que eu. E num papo que a gente teve, ele falou que a partir de agora é com isso que ele trabalha. Ele é financista. Você percebe? Era engenheiro civil. Segundo, prepare-se para delegar. Olha só que interessante. Eu não estou falando para outra pessoa se preparar. É lógico que a outra pessoa tem que se preparar para aprender, mas você tem que se preparar para delegar também. Você se prepara para delegar? Acho que não, mas vamos lá. 2, prepare-se para delegar. Defina o que será uma tarefa bem sucedida e quem da sua equipe é a pessoa mais adequada para se desenvolver com a tarefa. Galera, cada tarefa ela tem que ser estudada para qual pessoa você vai passar.
Se eu tiver uma tarefa a qual eu preciso de comunicação, é bem provável que eu vou passar para o Michel. Porque o Michel é um cara mais comunicativo. Se eu tiver uma tarefa que precisa de muita análise, é bem provável que eu passe para o Renan. Porque o Renan é um dos caras mais analíticos que eu tenho. Se for uma tarefa que envolva alimentação fora do lar, restaurante, com certeza eu vou passar para o Miqueias, que é o cara que entende pra caramba de alimentação fora do lar. Se for uma tarefa que tem a ver com hotelaria, com certeza eu vou passar para o Paulo, porque o Paulo, ele gerencia aí acho que 10, 12 apartamentos de Airbnb, ele entende do assunto. Então não adianta nada eu pegar alimentação fora do lar e passar para o Ricardo, por exemplo, que a única coisa que o Ricardo entende sobre restaurante é qual o melhor hambúrguer da cidade. O maluco é viciado em hambúrguer, ele vai falar, meu irmão, o melhor hambúrguer da cidade é em tal lugar. É isso que ele sabe. Então eu tenho que me preparar, estudar o case e saber para quem delegar. Esse é o segundo. Terceiro, comunicar, estabelecer prazos e metas. Olha a meta SMART aí de novo, galera. Então terceiro, comunicar, estabelecer prazos e metas. Ouvir-se a questões e não ficar no caminho. Olha a complexidade desse caso, tá bom? Desse terceiro ponto. Você primeiro comunica, olha, é isso que eu preciso. Estabelece metas e prazos. Um erro muito comum que muita gente fala é, pô, Barreto, eu pedi pro cara fazer, o cara não fez. Tá, beleza, que data você pediu pra gente entregar? Ah, não coloquei. Porra, o erro foi teu também. Então você vai lá, comunica o que você quer, estabelece a meta e o prazo de quando ele vai te entregar. Bacana? Aí você fala alguma dúvida, alguma objeção. Não, tudo bem, se você precisar você me chama, então tá bom. E deixa o cara trabalhar. Cara, por muito tempo eu fui professor universitário. Quando eu me tornei representante da direção da qualidade, em 2007, eu já era professor há 4 ou 5 anos, universitário. Eu dava aula para... As classes eram grandes, eu lembro que tinham classes que eu usava 2 diários. Os diários eram até 100 pessoas, então tinham mais de 100 pessoas na classe, tinha umas 110, 120 pessoas, eu lá com 2 diários. Então dava aula para 100, 110 pessoas normalmente. Mas quando eu fui trabalhar com RD, eu tinha que dar uma palestrinha de qualidade para 10, 20, 30 pessoas, o meu chefe sentou e falou, tá, me dá aula primeiro. E eu lembro que aquilo me deixou um pouquinho ansioso. Eu já tinha 3, 4 anos de experiência para 100 pessoas, mas passar para uma única pessoa, para o meu chefe, me deixou mais ansioso. De uma forma ou de outra ele estava certo, por quê? Porque ele queria ver se eu tinha capacidade para tal, mas assim que ele confiou, ele deixou eu tocar sozinho. Ele já não precisava mais continuar comigo. Ele não ficava no meu caminho, que é esse terceiro passo aí que eu comentei. Isso foi bem importante. Me deixar mais solto, me deixar mais à vontade. 4. Estabeleça pontos de checagem. Você precisa ter instrumentos de medição para ver se o cara está fazendo corretamente. Não espera chegar lá no final e perceber que o resultado foi um desastre, tá certo? Ou seja, quais são as informações que você precisa receber no curso da tarefa que está sendo executada? Em alguns momentos, você vai colocar o que a gente chama de milestones. Olha que bonito. São os marcos. Poxa, em que momento você vai medir para ver se está tudo acontecendo corretamente. 5. Diga o que e por que você precisa daquilo. Não é só faz isso. É sempre importante a pessoa saber o porquê. Tem uma coisa tem uma parábola bem conhecida por todos vocês, que fala o seguinte, tinham 3 pedreiros no Rio de Janeiro trabalhando. Aí você chegou para o primeiro, ele colocando um tijolo em cima do outro. Aí você perguntou, o que você está fazendo? Ele olhou para tu e falou, não tá vendo? Estou colocando um tijolo em cima do outro, qual é a tua dúvida? Pô, desculpa aí, foi mal. Você foi lá pro segundo fazendo a mesma coisa, colocando um tijolo em cima do outro. Você perguntou, o que você está fazendo? Ele fala, pô, eu estou fazendo um muro aqui, me pediram um muro, eu estou fazendo um muro. Chegou pro terceiro, falei, e aí, o que você está fazendo? O terceiro estava fazendo o quê? Colocando um tijolo em cima do outro. E aí, o que você está fazendo? Ele olhou e falou, eu estou construindo um Maracanã, meu parceiro. Você vê a diferença? Um acha que está colocando um tijolo em cima do outro.
O outro está montando um muro e o terceiro está construindo um Maracanã. Você vê a diferença de responsabilidade e de propósito de cada um deles? É isso que você tem que ensinar. Não só o que fazer, colocar um tijolo em cima do outro, mas por que isso? Porque aquilo vai ser onde será a final da Copa do Mundo, irmão. Inclusive, se teve uma coisa que nós acertamos, né, o Brasil acertou, foi o primeiro jogo da seleção foram para os operários que construíram o Maracanã. Eu achei aquele dia fantástico. Eu fico imaginando, né, o pedreiro que fez o banheiro, levando a sua família para assistir o jogo e levando os filhos no banheiro, falando, esse banheiro foi o pai todo que fez, olha que legal. Eu achei sensacional isso. Agora, você diz os quês e os porquês, mas deixa o como com os seus subordinados. Você dá o processo, mas às vezes, isso eu aprendi no Sebrae. O Sebrae entregava pra gente um pacote de apresentações e falava, tá aí a palestra inteira, você não pode mudar slide nenhum, os slides são esses. Inclusive, na maioria das vezes que a gente recebia os slides eram em PDF, para você não poder mudar. Mas o multiplicador das palestras falava, mas você coloca o seu temperinho, o exemplo vai ser seu, você vai passar o que é melhor. Então isso era muito bacana de ser realizado. 5. Diga os quês e porquês e deixe o como fazer com seus subordinados. 6. Descubra quais as melhores tarefas para delegar. Por exemplo, delegue o tático, foi o que a gente conversou, fique com o estratégico, delegue o que é de curto prazo e fica o que é de longo prazo. Então, o que é tarefas mais corriqueiras, de curto prazo, você passa para os outros. 7. Delegue para as pessoas que podem ser bem-sucedidas nas tarefas, porque delegar é uma ótima maneira de desenvolver e motivar as pessoas. Então, delegue para que as pessoas tenham sucesso nas tarefas. Se você já sabe que a pessoa vai ter dificuldade com aquela tarefa, você pode até delegar, mas participe. Agora, se você sabe que a pessoa tem potencial e capacidade para entregar, delega e deixa ela tocar. 8. Dê um prazo realista. Adoro essa. Dê um prazo realista. Ou seja, mais tempo do que você mesmo precisaria para a mesma tarefa. É muito comum as pessoas, e isso daí é inconsciente, tá? Como não é tu que vai fazer, fala, bro, não, quero para amanhã. Aí eu tenho consciente de falar, graças a Deus que não sou eu, né? Que eu não ia conseguir entregar amanhã, não. Faz ao contrário. Cara, eu entregaria quando? Eu entregaria na sexta? Então acho que eu vou deixar até quarta-feira da semana que vem para o cara entregar. Dê um prazo realista e para você fazer de uma forma bacana, dê um prazo maior do que você precisaria para entregar essa tarefa. E 9, monitore. Olha os indicadores aí, galera. Monitore, mas não fique obcecado com tarefas que foram delegadas. Estabeleça esses pontos de verificação, são os marcos, os indicadores, e esteja disponível para tirar dúvidas. Quando aparecer alguém te chamando, esteja presente. Quando eu falo presente, não é geograficamente, tá? Pode ser por telefone, WhatsApp, sei lá o que, mas você precisa estar ali disponível para ajudar a pessoa. Esse 9, monitore, mas não fique obcecado com as tarefas. Em mais de uma empresa, a pessoa, quando estava conseguindo passar para o nível tático, sair do operacional para o tático, eu já percebi que é um erro do processo, é um erro do momento e não das pessoas, tá? Porque já aconteceu em mais de uma empresa. Madalena Brigadeiros foi uma. A Roberta, ela ficava muito na cozinha. Depois a Roberta ficou muito no atendimento. E graças a Deus, hoje com 3 lojas, a Roberta consegue, além de gerir as 3 lojas com perfeita maestria, ela consegue ter a qualidade de vida que ela merece. Só que das formas de monitoramento dela são as câmeras. A gente colocou câmera na cozinha, a gente colocou câmera no atendimento. E quando ela saiu da operação para ir apenas para o tático, malandro, a Roberta ficou maluca com as câmeras, porque ela olhava as câmeras e ela percebia sempre uma coisinha ou outra que ela faria melhor. É absurdo, né? E ela olhou e falou, não, isso tá errado. E ela começou a chamar o pessoal, faz assim, faz assado. E ela começou a ficar mais maluca do que estava quando estava no operacional. Por quê? Porque ela ficou obcecada pelo ótimo atendimento, pela ótima fabricação de produtos na cozinha, olhando as 2 lojas na época ao mesmo tempo e ligando para as pessoas, e as pessoas inclusive ficavam mais ansiosas por causa disso. Hoje não, hoje a Roberta olha as câmeras, monitora, às vezes orienta uma ou outra,
fica nervosa, mas não como antes. Ela não é mais obcecada, né? Então esses são os pontos aí, esse é o 9. Monitore, mas não fique obcecado com as tarefas que foram delegadas. Ó o Fabinho aqui, Fabinho, meu parceiro, tá lá na, não sei se é Ceará, né, Fabinho? Obrigado, Barreto, seu tempero nos slides do Sebrae foram sempre ótimos, não é verdade, Fabinho? A gente trabalhou muito no Sebrae, né, irmão? Fabinho, a gente é legal fazer uma live, hein, cara? A gente é legal fazer uma live. Eu lembro que o Fabinho tinha uma empresa aqui na Baixada Santista e eu o ajudei quando ele queria realizar um sonho aí de missionário e ele vendeu a parte dele para um sócio. Puta, vamos bater esse papo aí, Fabinho. Te convido para uma live, hein? Se você topar, já vamos ver aí quando é que a gente vai fazer essa live. Isso é bem legal, galera. Bom, eu fui supervisor de exportação e fui um líder autocrático, tá certo? Eu era um cara que, puta, eu fui chefe muito cedo, com 21, 22 anos e era um babaca. Depois, como representante da direção da mesma empresa, fui mais de boa. Também tinha um colaborador só e tudo. Coordenação de pós-graduação no Senac, eu já não gostei. Gerente do Sebrae, você já sabe dessa história. Eu percebi que eu, já falando de delegação, não sou um cara que gosto do tático. Eu gosto do estratégico. Hoje, o nosso grupo tem mais de 100 colaboradores, né? Se você olhar, né? Wizard, Madalena, Esfera, Indicador, Essencial Digital, Essencial Gestão. E eu só estou no tático em uma delas, que é a Essencial Gestão. Em todas as outras, eu só sou estratégico. Eu percebi o meu lugar. O meu lugar é na estratégia, mas em uma das empresas hoje, a situação me pede que eu seja tático. Mas um dia eu não serei mais, eu tenho certeza absoluta. E olha que tá caindo até esse insight agora, hein? Que em algum momento eu não vou ser tático nem da Essencial Gestão. Eu sou o cara da estratégia. É isso. Pessoal, delegue é importante, mas não delargue. Se precisar de alguma coisa, lembra da gente, chama a gente. Quinta-feira agora, de novo às 7 da manhã, a gente tem novamente uma aula e a gente continua batendo papo, tá bom? Muito obrigado pelo dia de hoje e até quinta, pessoal. Valeu, valeu, valeu!